Seja muito bem-vindo ao Brasil, o único país onde o dinheiro emprestado chega antes do salário. Aqui, o crédito consignado é como aquele amigo inconveniente. Aparece sorrindo, oferecendo ajuda e, quando vai embora, leva metade da sua vida junto. Você não pede o consignado, ele te pede. Ele liga, manda SMS, aparece no WhatsApp, pisca na tela do aplicativo do banco, promete resolver todos os seus problemas em 24 horas. É quase um relacionamento abusivo, só que com contrato e taxa de juros. O brasileiro vive um paradoxo cruel. Para conseguir dinheiro, precisa provar que não precisa. Mas se você é aposentado, servidor público ou tem renda fixa, parabéns. Você virou o alvo número 1 do sistema financeiro. Seu salário virou colateral, sua aposentadoria virou garantia e seu desespero virou produto. E o mais impressionante é a facilidade. O empréstimo chega com um clique, sem fila, sem burocracia, sem explicação. Só não te contam que a parte difícil vem depois, quando o débito automático começa a sorrir todo mês, pontualmente, como um relógio suíço. O consignado é o único compromisso da sua vida que nunca atrasa. E o único que você gostaria que atrasasse. O marketing é sedutor. Dinheiro rápido sem consulta ao SPC direto na conta. Mas o que ninguém te explica é que essa velocidade toda tem um preço. O custo da ingenuidade. Você acha que está pegando um empréstimo, mas está assinando uma sentença de endividamento vitalício. No Brasil, o consignado virou o novo imposto invisível. É descontado antes de você ver o dinheiro. Você trabalha, recebe e o sistema já abocanha sua parte. O banco agradece, o governo regula e você continua tentando entender como ainda está no vermelho mesmo depois de 30 anos de ajuda financeira. E quando finalmente você tenta sair dessa armadilha, descobre que é mais fácil cancelar um casamento do que um contrato de consignado. A papelada é infinita, o atendimento é impossível e o banco sempre encontra uma maneira de ajustar o débito. Ou seja, você tenta respirar, mas o boleto te puxa de volta. No fim das contas, o consignado é o reflexo perfeito do Brasil moderno, um país que oferece crédito como solução para a pobreza e depois culpa o pobre por não saber administrar a miséria financiada. Aqui, o futuro chega em parcelas fixas, com juros variáveis e promessa de tranquilidade financeira. Mas a única coisa fixa mesmo é o desconto na folha e a sensação eterna de estar pagando por algo que nunca foi seu. Tudo começa com uma ligação. Uma voz doce, educada, com aquele tom quase maternal, te chama pelo nome e pergunta se você deseja um dinheirinho extra para aliviar o fim do mês. Você diz que não, que está tudo bem, mas no fundo, sabe que não está. Do outro lado da linha, o atendente sente o cheiro da hesitação e dispara o golpe emocional. É crédito pré-aprovado, seu nome já está liberado. Dinheiro na conta hoje ainda. E pronto. O anzol está lançado. O crédito consignado é a isca perfeita no lago da necessidade. O alvo? Aposentados, servidores, trabalhadores com renda fixa. Gente que o sistema sabe que vai continuar recebendo, custe o que custar. O banco não empresta por bondade, empresta porque já sabe onde vai buscar de volta. Não é generosidade, é matemática. A ironia é que o sistema vende isso como tom crédito fácil. Mas o que ele realmente entrega é endividamento garantido. Eles te fazem acreditar que é uma oportunidade, quando na verdade é um contrato de aprisionamento disfarçado de ajuda. Os comerciais mostram idosos sorrindo, mães aliviadas, jovens realizando sonhos. Mas o que nunca aparece na tela é a outra metade da história, a do boleto eterno. Tudo é feito para parecer simples demais. Assinatura digital, aplicativo rápido, sem burocracia. Mas o que o consumidor não percebe é que quanto mais fácil o empréstimo, mais difícil será se livrar dele. E o pior, o desconto é feito direto na folha. Ou seja, você nunca mais verá o dinheiro. O banco recebe primeiro, você depois, se sobrar.
E quando começa a faltar, vem o segundo ato da tragédia, o refinanciamento. Você liga pedindo ajuda e o banco, generoso, oferece um novo empréstimo para quitar o anterior. O ciclo se reinicia. O sistema chama de reparcelamento. Mas na prática, é o mesmo veneno em dose maior. O crédito consignado é um casamento sem divórcio. Você assina uma vez e passa a vida inteira convivendo com as consequências. Mesmo quem tenta sair, descobre o labirinto burocrático que o cerca. Papelada, espera, atendentes que somem, taxas misteriosas que reaparecem. É como tentar sair de um quarto com as paredes se movendo. Quanto mais você se mexe, mais preso fica. E o mais cruel é que o sistema financeiro sabe disso. Ele opera com base no desespero. E o desespero é um ótimo negócio. Para o banco, o cliente ideal é aquele que precisa sempre de um pouco mais. Nunca o suficiente para se libertar, apenas o bastante para continuar devendo. No Brasil, o crédito não é um instrumento de mobilidade, é um mecanismo de controle. Enquanto você acredita que está resolvendo um problema momentâneo, está assinando um contrato que transforma o seu salário em garantia permanente de lucro para alguém que nunca te viu, mas que vai lembrar de você todos os meses no débito automático. O consignado é o empréstimo que não termina, o débito que não dorme, o desconto que não perdoa. E o mais triste é que, no fim, você não se endivida por luxo, se endivida por necessidade. Mas para o sistema, necessidade também é produto. Os golpes no Brasil não nasceram com o Pix. Eles só ficaram mais eficientes. A malandragem se modernizou. Trocou o Boa Noite Cinderela pelo link suspeito, a carta falsa pelo QR Code, e o 171 virou software atualizado em tempo real. Hoje, o crime é digital, o estelionatário é tech e o prejuízo instantâneo. O celular virou carteira, agência e armadilha. Em poucos cliques, uma vida inteira de trabalho some num Pix para conta verificada. E o golpe é tão bem feito que até o banco acredita por alguns segundos, segundos que custam meses de salário, de dignidade e de raiva. Os novos criminosos não usam capuz nem armas, usam emojis, gramática correta e uma boa história. Eles não invadem a casa, invadem a confiança. Se disfarçam de suporte técnico, atendente, amigo, filho, até padre. Tudo depende do alvo e do algoritmo. Enquanto isso, o Estado continua lutando contra o crime com ferramentas da década passada. Delegacias sem estrutura, leis desatualizadas, investigações que dependem de papel e carimbo. O golpista usa inteligência artificial. A vítima, boletim de ocorrência manual. É uma guerra desigual. O crime digital corre em fibra ótica. A justiça ainda manda fax. E o pior, muitos desses golpes nascem de dentro do próprio sistema. Há quadrilhas que compram dados vazados de instituições financeiras, cadastros públicos, planos de saúde. Cada número de CPF vale centavos no submundo da internet. Mas o estrago que ele causa é milionário. O golpe não é mais o ato de enganar uma pessoa. É o negócio de manipular milhões de mentes, automatizado, lucrativo e impune. Enquanto você tenta entender onde errou, o criminoso já está testando a próxima armadilha. Mais convincente, mais profissional, mais brasileira. O que antes exigia coragem, hoje exige apenas sinal 4G. O ladrão moderno não precisa correr, só clicar. E cada clique é uma sentença de perda para alguém que acreditou demais. A tecnologia, que deveria proteger, acabou nivelando o jogo por baixo. O mesmo país que não conseguiu universalizar saneamento básico, conseguiu universalizar o golpe digital. O brasileiro que nunca teve acesso a um investimento agora tem acesso a um golpe de investimento falso. Com layout de corretora, selo da CVM e promessa de lucro surreal. É o crime com estética de sucesso, o roubo com cara de oportunidade. E enquanto isso, a impunidade continua aplaudindo em silêncio. O brasileiro virou cobaia da esperteza virtual.
E cada nova ferramenta de conveniência é também uma nova brecha para a tragédia. Porque aqui, tudo o que é fácil, desconfie. Inclusive, acreditar que, dessa vez, não vai acontecer comigo. No Brasil, a impunidade é o prêmio de consolação do crime. Quem golpeia não precisa fugir, só esperar. Porque aqui, o tempo é o melhor advogado e o esquecimento, a sentença mais comum. As estatísticas dizem tudo. Menos de 3% dos golpes digitais resultam em punição real. E quando há punição, ela chega atrasada, confusa e muitas vezes simbólica. Enquanto isso, o golpista já abriu outro chip, outro CPF falso, outra conta laranja e continua rindo da cara de quem acreditou no sistema. A justiça brasileira é uma maratona burocrática, onde o bandido corre e o cidadão manco tropeça em cada formulário. As vítimas enfrentam um labirinto de protocolos. O banco joga a culpa na polícia, a polícia joga no banco e o Estado finge que nunca viu. O golpe é rápido, o ressarcimento é lento. E quando chega, já não há mais esperança, só cansaço. O criminoso digital descobriu algo que o sistema insiste em ignorar. No Brasil, o custo do crime é menor que o custo da honestidade. Não há cadeia para todos, não há tecnologia suficiente e não há vontade política para proteger o pequeno. A engrenagem da impunidade gira suave, bem lubrificada por leis brandas e pela desorganização estatal. Cada boletim de ocorrência arquivado é um estímulo a mais para o próximo golpe. Cada vítima que desiste de reclamar alimenta a sensação de que vale a pena tentar de novo, e vale, porque a certeza da punição é quase zero, mas a chance de lucro é enorme. Enquanto isso, o cidadão comum se vê cercado, paga caro pelos serviços, vive inseguro e ainda é tratado como culpado quando cai num golpe. O sistema o acusa de ter sido ingênuo, como se a vítima fosse sempre a responsável pela violência sofrida. É o Brasil invertido. O esperto é exaltado, o honesto é humilhado. E a impunidade se espalha como vírus moral. Ela contamina o cotidiano, os pequenos gestos, a ética de cada esquina. Quem vê o golpista enriquecer sem punição, começa a duvidar da própria integridade. Será que o errado não é ser certo demais? Essa pergunta silenciosa é o verdadeiro colapso social. A impunidade custa caro, não só em dinheiro, mas em esperança. Ela destrói o tecido da confiança, corrompe a noção de justiça e transforma o crime em modelo de sucesso. É o jeitinho institucionalizado, o atalho que virou tradição. E assim o país se acostuma com o absurdo. Não há revolta, só resignação. Não há justiça, só burocracia. E enquanto a impunidade continuar sendo o maior incentivo do crime, o brasileiro seguirá dormindo com medo e acordando com o extrato bancário em vermelho. O brasileiro não cai em golpe porque é burro, cai porque é esperançoso demais. Porque no fundo, ainda acredita que um dia vai dar certo, que aquele link é verdadeiro, que aquele sorteio é real, que aquela promessa de crédito é a chance que faltava para sair do sufoco. O golpe não se aproveita da ignorância. Ele se alimenta do desespero travestido de fé, quando a conta não fecha, quando o aluguel aperta, quando o salário evapora antes do meio do mês. Qualquer mensagem que comece com "Parabéns, você foi selecionado", soa como milagre. É o otimismo do sobrevivente. O mesmo que faz o brasileiro rir da própria miséria é o que o empurra para o abismo digital. Porque no fundo ele precisa acreditar em alguma coisa, nem que seja num prêmio que nunca existiu. Os golpistas sabem disso. Eles estudam comportamento, não tecnologia. Sabem o tom certo da mensagem, o horário certo para enviar, as palavras certas para ativar o gatilho emocional. Urgência, oportunidade, escassez. 3 ingredientes que, misturados ao desespero econômico, viram uma bomba relógio pronta para explodir na palma da mão. E quando a vítima percebe que foi enganada, não sente só raiva. Sente vergonha. Vergonha de ter acreditado. Vergonha de ter clicado. Vergonha de ter sido humana.
É uma humilhação silenciosa, daquelas que corroem mais que o prejuízo financeiro. Porque o dinheiro se recupera, mas a confiança não. O brasileiro é bombardeado diariamente por promessas de salvação, empréstimo fácil, renda extra, dinheiro rápido. E depois de uma vida inteira sendo ignorado pelo sistema, quem pode culpá-lo por acreditar que dessa vez talvez fosse verdade? O golpe se tornou o reflexo da carência social. Carência de estabilidade, de oportunidade, de esperança. Enquanto isso, as instituições seguem distantes, frias, burocráticas, incapazes de oferecer qualquer tipo de amparo real. O Estado não chega antes do golpe, nem depois. A vítima fica sozinha, navegando entre mensagens automáticas, ligações gravadas e protocolos sem alma. E o golpista? Esse dorme tranquilo, porque ele sabe que o país é terreno fértil para o engano. Sabe que a fome faz as pessoas acreditarem no impossível. Sabe que no Brasil, a necessidade fala mais alto que o bom senso. Cair em golpe virou quase um rito de passagem moderno. Um batismo cruel no mundo digital onde todos estamos vulneráveis e ninguém realmente protegido. Hoje, o crime não precisa mais de arma, só de empatia fingida e boa conexão de internet. E o que era para ser lição de prudência se tornou retrato de desamparo. No Brasil, o golpe não é o erro, é o sintoma. Sintoma de um país onde o sonho é explorado como produto e a esperança vendida em prestações fraudulentas. Nem todo golpe vem por WhatsApp. Alguns vêm com contrato, logotipo e CNPJ. São os golpes invisíveis, aqueles que não te pedem senha, mas pedem fé. E você assina, feliz, achando que está fazendo um bom negócio. O verdadeiro gênio do crime no Brasil usa terno, fala difícil e cobra tarifa administrativa. Ele não precisa te roubar escondido. Te rouba na luz do dia, com autorização do Banco Central. É o golpe legalizado. O roubo com nota fiscal. A cada fatura de cartão de crédito, você paga juros que fariam um agiota corar de vergonha. E o pior, eles ainda te agradecem por ser um cliente especial. Especial, claro, porque continua pagando por um produto que nunca acaba. A dívida eterna. O cheque especial é o melhor exemplo. Um abismo com papel timbrado. Você entra achando que é um atalho e descobre que é um poço. Um poço com taxa de juros que sobe mais rápido que o dólar e desce menos que a gasolina. E quando o banco te liga dizendo: "Queremos te ajudar a organizar suas finanças", pode saber, é armadilha. Ajuda de banco é igual abraço de urso, apertado, sorridente, e no final, você não sai vivo. Os bancos descobriram algo que os golpistas de internet ainda estão aprendendo. Não há nada mais rentável do que a ingenuidade do trabalhador. A diferença é que o primeiro te manda boleto e o segundo, Pix. Tudo é travestido de solução financeira. Empréstimo com taxa reduzida, cartão sem anuidade, parcelamento amigável, mas no fundo é só a mesma história com nomes mais bonitos. Eles não querem que você quite a dívida, querem que você acredite que pode. A publicidade faz o resto. Propagandas com famílias felizes, crianças sorrindo, slogans otimistas. Realize seus sonhos, mas o que eles nunca dizem é que o sonho que você realiza é o do banco, não o seu. Você trabalha, eles lucram. Você paga, eles crescem. Você se endivida, eles te oferecem mais crédito. É o círculo virtuoso da exploração disfarçada de oportunidade. E aí vem o governo com aquele discurso. É preciso educação financeira. Ah, claro. Educação para quê? Para ensinar o cidadão a não cair em armadilha. Ou para aprender a aceitar que o sistema é uma só. Porque, no fundo, o problema não é falta de educação, é falta de vergonha. Vergonha de um país que normaliza juros de 400% ao ano. Vergonha de um Estado que protege bancos, mas abandona trabalhadores. Vergonha de um sistema que trata o pobre como risco e o rico como investimento. O brasileiro vive um paradoxo cruel. Se for enganado por um golpista digital, é vítima. Mas se for explorado por uma instituição financeira,
É cliente inadimplente. O mesmo sofrimento, mas com recibo e assinatura. No fim, o golpe invisível é o mais eficiente. Não deixa rastros, não causa escândalos, não vira manchete. Ele te devora aos poucos, com elegância, juros compostos e boas maneiras. E quando você percebe, já não foi roubado. Foi educado a aceitar o roubo. No Brasil, a liberdade financeira é um conceito bonito que só existe nos podcasts de coach e nas propagandas de banco. Na vida real, ela é um meme com boleto embaixo. Todo mundo fala sobre empreender, investir, ficar rico dormindo. Mas a maioria só quer conseguir dormir sem pensar no cartão de crédito. Vivemos numa economia que prega o sucesso individual, mas constrói armadilhas coletivas. Cada propaganda te diz, você pode ser o dono do seu futuro. Mas não explica que o futuro vem com taxa de abertura, juros flutuante e multa por atraso. É o capitalismo versão stand-up. Você ri, mas de nervoso. Os bancos oferecem liberdade digital, mas te prendem em contratos com 20 páginas de letras microscópicas. As fintechs te prometem simplificar sua vida financeira. E conseguem, porque depois do golpe, você não tem mais vida financeira nenhuma. A ilusão da liberdade financeira é o novo sonho brasileiro. Você não quer mais ganhar bem, só quer deixar de dever. Mas até isso virou luxo. Pagar as contas em dia hoje é um sinal de status. Enquanto uns postam viagem para a Europa, outros comemoram. Meu nome saiu do Serasa. O sistema sabe disso e se alimenta disso. Cada real que você paga em juros é o combustível de um modelo que transforma a esperança em produto. Eles vendem motivação, vendem curso, vendem planejamento financeiro, vendem até a ideia de que você é o culpado pela sua própria pobreza. É o golpe mais sofisticado de todos, o que faz a vítima se sentir culpada. E se por acaso você tenta sair do ciclo, vem o reality cruel. Abrir empresa é caro. Economizar é difícil, investir é arriscado. Você tenta poupar, o preço do arroz sobe. Você tenta trabalhar mais, o corpo cobra. Você tenta sonhar, o boleto vence. O brasileiro aprendeu a fazer malabarismo econômico com o salário mínimo. E o governo, os bancos e as empresas assistem de camarote. Porque quanto mais cansado você estiver, mais fácil é te convencer de que a culpa é sua. E é aí que mora o verdadeiro golpe. Não é o Pix falso, nem o cartão clonado. É o sistema inteiro te dizendo que liberdade é poder escolher entre qual conta deixar atrasar primeiro. É a escravidão financeira de terno e gravata, sorridente, automatizada e regulamentada. No final, o trabalhador brasileiro não vive. Ele financia a própria sobrevivência. E quando, depois de anos, finalmente quita a última dívida, o sistema o parabeniza com ironia. Parabéns, você está livre para se endividar de novo. A liberdade financeira no Brasil é igual o Wi-Fi público, prometida para todos, mas só funciona para poucos. E mesmo quando conecta, a velocidade é baixa e o preço é alto demais. Então, se você ainda acredita que o problema é falta de educação financeira, é porque o sistema conseguiu o que queria, te convencer de que a culpa é sua. Mas a verdade é que o brasileiro não é financeiramente irresponsável, ele é financeiramente sabotado. Sabotado por um país que transforma necessidade em oportunidade de lucro, por um sistema bancário que não empresta dinheiro, aluga desespero, por uma política econômica que trata o trabalhador como estatística e o endividamento como rotina. A cada novo golpe noticiado, a manchete muda o vilão, mas o enredo é o mesmo. Um cidadão cansado, uma promessa de alívio, um clique errado e uma conta vazia. Mas, por trás de cada vítima, há um sistema inteiro preparado para lucrar com o prejuízo dela. Os bancos continuam batendo recordes de lucro, mesmo quando o povo está pedindo fiado. Os políticos continuam discutindo reformas estruturais, enquanto a estrutura que precisa mudar é a da consciência. E o trabalhador continua achando que vai melhorar de vida
quando o certo seria exigir que a vida deixasse de piorar. O Brasil se acostumou tanto a viver em crise que já criou a versão premium dela, a crise financeira parcelada em 12 vezes no cartão. O país do jeitinho virou o país do parceladinho, e o cidadão virou o produto final. Comprado, vendido e cobrado, tudo na mesma fatura. É um ciclo tão bem montado que nem precisa de vilões explícitos. Basta um pouco de propaganda, uma pitada de esperança e uma boa taxa de juros. O resto, o brasileiro faz sozinho. Trabalha, paga, se endivida e, com sorte, sobrevive. Mas talvez o mais cruel seja perceber que o golpe não é exceção, é o modelo de funcionamento. O crime se disfarça de contrato, a exploração veste terno e o sofrimento vem com login e senha. Tudo com CPF, autenticação de 2 fatores e comprovante enviado por e-mail. E no fim, o brasileiro, com seu senso de humor inabalável, ainda ri. Ri para não chorar, ri para não quebrar, ri porque sabe que se levar tudo a sério, enlouquece. Mas no fundo sabe, essa piada já passou dos limites. Porque aqui não é o povo que vive do dinheiro, é o dinheiro que vive do povo. E enquanto o país continuar achando que crédito é sinônimo de liberdade, vai seguir preso à própria ilusão, pagando caro por algo que nunca vai possuir de verdade. A tranquilidade de não dever nada a ninguém.